Esse é o canal Livros e Labirintos, e de novo eu estou aqui, mais rápido dessa vez, para apresentar para vocês o magnífico As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Se vocês viram o meu vídeo com aquele título, Ficção, Não Ficção, Próximas Leituras, vocês vão perceber que devagar eu estou fazendo as leituras que eu prometi. Há algum tempo já eu sou leitora de Lígia Fagundes Telles, muito mais dos contos, não tinha lido nenhum romance dela. Então foi o primeiro romance da Lígia Fagundes Telles que eu li. E eu achei incrível. Me agrada muito a forma como ela escreve, como ela usa a realidade para transformar em ficção. Como a matéria dela são as pessoas, o cotidiano das pessoas. Então a gente se identifica com muitas coisas. Esse livro aqui, As Meninas, ele é de 1973. Aqui a gente tem 3 personagens. São 3 meninas que moram no mesmo pensionato. E são 3 personagens muito diferentes uma da outra. A Lorena Vaz Leme, a Lia de Mello Schutz e Ana Clara Conceição. Cada uma dessas personagens, elas vão corresponder a um arquétipo, a um tipo muito marcante para a escrita da época. Então a gente tem a Lorena Vaz Leme, que é a mais intelectualizada das 3. Ela é uma menina de família rica, de proprietários de terra. Ela é uma personagem muito culta. Durante a minha leitura eu ficava pensando que essa personagem, embora a Lígia, ela deixe alguns pensamentos espalhados entre as 3, eu acho que essa personagem talvez seja a preferida dela, seja a personagem que carregue mais a voz dela, porque é uma personagem que vai se manifestar mais vezes. A gente tem essas 3 personagens e a narração, a narração é feita pelas 3, pelo fluxo de consciência. Como leitores, a gente entra na cabeça das 3. Então, seriam 3 personagens narradoras e existe um narrador também onisciente, que vai costurando a intriga, para que não fique sem sentido, né? Como há muito fluxo de consciência, durante muito tempo a gente fica dentro da cabeça dessas personagens, há um narrador ali que costura, vai costurando a intriga. E a história aqui, que é narrada, que é apresentada ao leitor, ela se passa em 2 dias. Então é um tempo que não fica muito marcado e dá a impressão que é muito mais tempo. Por quê? Porque esse texto ele é construído pela memória, pelas reminiscências. Então, como essas personagens elas trazem lembranças da sua vida, do passado, anterior a esses fatos, então dá a impressão que se passa num tempo mais extenso. E não. A Lia de Mello Schutz, ela é chamada de Leão aqui, é a Leão. Cada uma é construída a partir do ponto de vista da outra, né? Então elas se constroem, uma constrói a outra. E ao mesmo tempo que nós temos acesso ao que uma personagem pensa da outra, como que uma enxerga a outra, nós temos acesso aos pensamentos, pelo fluxo de consciência, dessas personagens. E nós temos uma ideia de como cada uma é. É muito interessante esse movimento de ponto de vista, essa mudança de foco. A Leão, ela é envolvida na luta armada, porque se você prestar atenção quando você estiver lendo esse livro, ela menciona um fato histórico, que foi o sequestro daquele embaixador norte-americano. Então você tem um dado temporal aqui, embora esse tempo seja muito sutil. Mas existe uma data aqui, isso aconteceu em 1969, porque o Miguel, o namorado da Leão, ele é um dos presos políticos que vão ser libertados em troca da soltura desse embaixador. Você percebe no discurso da Leão muita coisa do que rolava, né, no final da década de 60, começo de 70, as ideias marxistas, a esperança que essas jovens aqui tinham no futuro. Você percebe também pelo discurso das 3
como que é a realidade do nosso país naquele momento, porque a Leão ela traz muito discurso dos marginalizados, a favor dos marginalizados, daqueles que vinham do Nordeste, por exemplo, para trabalhar em São Paulo. O espaço que é São Paulo, você consegue perceber isso também. A gente tem a Ana Clara Conceição, bonita, linda, só que se prostitui, né? Ela se prostitui, tem um namorado e inevitavelmente a condição dela, eu acho que tem muito mais a ver com o psicológico, né? É uma narrativa muito psicológica. E a gente consegue entender algumas coisas, porque a maior parte do tempo, todo o tempo, ela tá drogada. Ela se droga. E é muito surpreendente quando você lê as cenas que ela tá com esse namorado. Eu chegava em momentos aqui que eu desejava, eu esperava isso, que a Ana morresse. Eu falei, essa personagem ela tem que morrer, porque é insuportável, principalmente quando você percebe que a mãe dela também se prostituía. E talvez ela sofresse abuso sexual, né, dos homens com quem a mãe dela saía. E quando você tem acesso a isso, aos pensamentos dela e às lembranças, você não encontra outra saída. Eu falei, a única saída para essa personagem é essa, não existe outra. De como é intenso, de como são intensas as descrições dos momentos de alucinação. É muito triste, é um livro muito... não dá para você ler num dia de chuva. Apesar de ser um livro maravilhoso, é um livro muito triste, né? Porque, pelo menos em relação a Ana Clara e a Lorena, você sente uma solidão muito grande. Talvez a personagem que traga, que carregue mais esperança mesmo, seja a Leão. E você não vê isso consolidado. Você acompanha a construção desse mundo, que é um mundo belo. Existe uma beleza em como as coisas são narradas aqui, e ao mesmo tempo um mundo horrível, né? Porque o final dessa narrativa, que é um spoiler agora, cuidado, quem não quer saber, quem não gosta disso. O desfecho dessa história é um momento trágico em que Ana Clara morre de overdose. Então eu acho, talvez, fugindo um pouco ao realismo que é apresentado aqui nesse livro, seja um momento que destoa um pouco, né? Destoa um pouco e a gente acaba tendo um estranhamento ali. Eu vou ler alguns trechinhos para mostrar um pouco da profundidade de cada personagem, como que é essa escrita aqui. Um trecho que eu acho muito bonito, que eu gosto, que eu fiquei pensando sobre isso depois, tem relação com a Lorena. Aqui ela está se referindo à mãe. O pai de Lorena morreu. E é o companheiro da mãe, ele é mais jovem. A mãe dela tem problema, né, com a velhice, enfim. Então ele diz, né, que fúria quando num dia de mau humor, ele disse a mãe dela, aos urros que a juventude é uma só, coitadinha. Como ninguém toca nesse livro, ficou sendo o guardião das cartas que escrevo para MM. E que acabo não mandando, ai meu pai. Escrevi que toda a minha vida convergia para ele e que era só dele que iria se irradiar de hoje em diante. Quero te dizer também que nós, as criaturas humanas, vivemos muito ou deixamos de viver em função das imaginações geradas pelo nosso medo. Imaginamos consequências, censuras, sofrimentos que talvez não venham nunca, e assim fugimos ao que é mais vital, mais profundo, mais vivo. A verdade, meu querido, é que a vida, o mundo dobra-se sempre às nossas decisões. Não nos esqueçamos das cicatrizes feitas pela morte. Nossa plenitude, eis o que importa. Elaboremos em nós as forças que nos farão plenos e verdadeiros. Então, de uma lembrança, ela já vai para a carta. Ela tá falando com o leitor, estava falando da mãe, de repente ela vai para a carta, e aí volta para o discurso direto, né? Um outro momento aqui, agora.
é uma reminiscência aqui da Ana Clara. São talvez as mais comoventes, porque a Ana Clara ela é apresentada aqui sempre com alucinações, e nos momentos que ela não tem alucinação, ela diz que dói a cabeça, ela fica, né, ouvindo um barulho e tal. São os momentos que ela volta para a realidade dela, e a realidade dela não é boa, porque ela traz as lembranças da vida terrível que ela tinha com a mãe. A mãe morreu ela se envenenou. Então aqui eu vou ler um trecho agora que na verdade está dentro da cabeça da Ana Clara, né? Onde estou? Que horas são? Esfrego os olhos que ardem, sento no tapete. E isto? O pé de Max pende fora da cama. Beijo seu pé. Meu joelho está molhado. Whisky? O whisky é evidente. Como pode ser baba? Teria que ser um crocodilo. Abro os braços de alegria. Ah, aquela estrada. Falar. É preciso falar tudo e ir falando o tempo todo, deixar correr a confissão como vai correndo o mijo. Quero mijar, vou de rastros até o banheiro, agora sou vegetal se alastrando. Trono alto, tenho que fazer na banheira, levantar a perna como o Lulu. Vou ter daqueles cachorros bacanérrimos com pintinhas pretas e olho azul. Como é o nome? Aquele. Mas quero também um vagabundo com a cara do Lulu. A única coisa decente que tive, a única que me amou. Vem Lulu, eu chamava, vem Lulu. E ele vinha rindo e dando esguichadas de pura alegria. Passear, Lulu, passear. Quando vi a praia, pensei logo nele. O Lulu vai contente, correndo aqui na praia. O mar. No mar esqueci minha mãe inesquecível, o rançoso da brilhantina do Jorge, com a meia enfiada. Até a orelha nesse tempo. Era o Jorge? Tempo do doutor Algodãozinho. A ponte já vacilava na minha boca, mas vinha a espuma e me cobria, e eu podia rir sem passado, sem visgo, uma onda atrás da outra e os algodõezinhos afundando na espuma. Então, olha só como se misturam imagens, presente, passado. Ela se confunde com... O Max é o noivo dela, mas ela se confunde com os amantes da mãe, amantes ou pagadores, enfim. No mar fiquei sozinha porque enfiei tudo num saco e fechei a boca com corda, como a Mila fez com os gatinhos, e joguei longe lá onde passam os barcos. Minha mãe, o quarto, os homens, as baratas, as roupas. O Lulu não. O Lulu eu enterrei num caixão de ouro branco. Ninguém vai jogar meu cachorrinho no lixo. Volta, Lulu, volta. Te dou um osso de ouro. Volta, me lambe a cara, mão, ia que dor. A mão ia que dor. Não tem pontuação aqui. É tudo direto. Que frio, quero o tapete. Vem, Aninha, vem aqui no tapete, eu chamo e obedeço. Não chora que te dou, não chora, vem. A garrafa boiando na onda tem uma mensagem dentro e eu rastejar mais um pouco. Estendo o braço e bebo a mensagem que diz. Fico boiando e o sol brilha indo e vindo no mar de pedra, verde em cada onda, tantas pedras. A pedraria verde, uma imensa pedraria, toda verde, arranco um pedaço de mar e me enrolo nele. Pomba, quero saber agora, quem tem um vestido igual? Quem? Estou acesa, com um holofote aberto no ventre. Deslizo, e o ventre porto me leva às furnas onde me penetro e me escondo. Eu tenho quase certeza aqui que ela faz uma referência ao vestido da Narizinho, nas Reinações de Narizinho. Quando ela fala do mar, do vestido, porque tem um conto antes do Baile Verde, ou depois do Baile Verde, ela vai começar... O primeiro conto faz referência a esse vestido. E é curioso, porque a personagem daquele conto se chama Lorena. E aqui não é a Lorena, é a Ana Clara tendo essa lembrança. Olha que coisa, hein? Você vê... A Lorena, talvez ela seja a personagem mais profunda mesmo, porque ela convida a reflexão. A Ana Clara, ela aparece naqueles momentos de reminiscências, sempre drogada, com alucinações. Quando ela vem à realidade, são momentos muito ruins, então talvez ela prefira mesmo os momentos de alucinação. E aí a Leão vem também sempre se referindo à ditadura, aos perigos, porque ela se junta lá com uma turma, ela está envolvida, né, com... O namorado dela é um dos prisioneiros, né, ele está preso. Então ela vem com esse discurso mais marxista também.
típico, né, daquele momento. E aí ela tem uma opinião formada em relação à Ana Clara, ela acha que a Ana Clara não tem jeito mesmo, não tem, é um caminho sem volta esse no qual, né, ela se meteu. Então a freira pergunta: e os estudos, filha? Você trancou a matrícula? Bem, as coisas tomaram outro rumo, entende? Vou viajar, Madre Alix, Madre Alix. Essa freira. Exterior. Por enquanto só posso adiantar isso. Dentro em breve levanto a âncora. Veja, já estou com o gorro. Digo não sei porque me emociono. Não esqueço a paciência que a senhora teve comigo. Sei que sou agressiva, complicada. Deve ter tido às vezes vontade de me botar na rua. E me abrir a porta. Ela guardou os óculos no estojo de couro, pôs uma mão sobre a outra e ambas em cima da mesa. Fiquei fixada na sua aliança de prata. Vocês me parecem tão sem mistério, tão descobertas. Chego a pensar que sei tudo a respeito de cada uma e de repente me assusto quando descubro que me enganei, que sei pouquíssima coisa, quase nada, exclamou e abriu as mãos no espanto. O que sei, afinal? Que é da esquerda militante e que perdeu o ano por faltas? Que tem um namorado preso, que está escrevendo romance e que está pensando numa viagem que não tenho ideia para onde seja? Que sei eu sobre Lorena, que gosta de latim, que ouve música o dia inteiro e que está esperando o telefonema? De um namorado que não telefona? Ana Clara, aí está Ana Clara. Como me procura e faz confissões. Eu podia ficar com a impressão de que sei tudo a respeito dela. Mas sei mesmo? Como vou separar a realidade da invenção? Isso aqui é quase metaficcional. Modéstia, Madre Alix. Na realidade, a senhora sabe mais fundo do que aparenta. Você conhece, filha? Então quem? Esse noivo parece que é muito rico, mas não gosta dele, gosta do outro, do Max. Fala muito nesse Max, viciado também, um caos completo. E aí as duas começam a falar da Ana Clara, do caminho sem volta. No diálogo entre Leão e a irmã Alix, dá para saber mais ou menos como que é o pensamento da Leão, e a gente tem um pouco da apresentação do contexto também daquele momento, quando a Madre Alix está perguntando sobre o noivo de Ana Clara. Noivo. A senhora me desculpe, Madre Alix, mas Ana é o produto desta nossa bela sociedade. Tem milhares de Anas por aí, algumas aguentando a curtição, outras se despedaçando. As intenções de socorro e etc. são as melhores do mundo. Não é o inferno que está exorbitando de boas intenções, é esta cidade. Vou até a garrafa térmica e me sirvo de mais café, mas queria um sanduíche, presunto e queijo. Uma abelha se debate contra a vidraça e de repente seu zunido fica mais importante do que nossa fala. Mas de onde veio essa abelha numa noite dessas? Gostaria de escrever como ela faz mel. E quase me dobro num riso desatinado. Era bem doidona a cigarra da fábula com suas cantorias, mas a formiga de vassoura na mão não ficava atrás. Então, você tem aqui ela respondendo a Madre Alix e depois já vem para o fluxo de consciência. E aí a gente vai para as fábulas, enfim. Então, nesses 3 fragmentos, um pouco compridos, eu queria mostrar mais ou menos como que é cada uma das personagens por fora e por dentro. Depois tem um depoimento da Lígia Fagundes Telles, que vale muito a pena ler. Chama-se Personagens Gostam da Vida, como nós. Partir da realidade para a ficção. Sei que em estado bruto as minhas meninas existem, estão por aí. Como ponto de partida, tornei-as assim, meio informes, sem características mais profundas, os traços ainda indefinidos. Vieram como nebulosas. Tomei-as e fui trabalhando em cada uma, lenta e pacientemente. Sou lenta. Afinal, tudo somado, creio que durante 3 anos convivi intimamente com essas 3, Lorena, Lia e Ana Clara. Em qual delas eu fiquei mais? Difícil dizer. Dei a uma um gesto, a outra um pensamento mais secreto que renasceu na boca de Lorena ou Lia. As personagens são como vampiros, cravam os caninos na nossa jugular e quando amanhece, voltam aos seus sepulcros até que anoiteça de novo. O fim do livro seria a pedra que ponho sobre esses visitantes. Definitivamente? Não. Um dia, de repente, com outro nome e outras feições, e em outro tempo, volta mascarada a mesma personagem. Elas gostam da vida, como nós. Há um fato curioso nisso tudo. O escritor pode ter remorso por dar a esta ou aquela personagem um fim melancólico ou trágico, assim como a gente tem remorso, o sentimento de culpa. Com as personagens de verdade,
que um dia, consciente ou inconscientemente, foram feridas por nós. Um ferimento que, às vezes, nem cicatriza e é visível até o fim. Confesso que não queria matar a jovem, a Ana Clara e turva, que também resistiu, mas descobri depois que o remorso que eu teria por deixá-la viva seria mais agudo do que se a eliminasse. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por continuarem aqui comigo. Não se esqueçam de dar o joinha aí, compartilhar o vídeo. E certamente eu estarei de volta logo logo. Até lá!